quanto ao sujeito ativo. Esta classificação se dá, levando em consideração o sujeito ativo, o autor do crime, é a classificação de quem pode praticar o delito. Crimes comuns são aqueles em que não se exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo, de modo que qualquer pessoa física, que completou 18 anos, pode figurar como seu autor ou partícipe. Portanto, no crime comum, qualquer pessoa pode ser o autor do crime, não sendo exigido nenhum requisito específico, ou situação especial, que a pessoa preencha para ser o sujeito ativo, o autor dessa conduta. Essa categoria contrai a imensa maioria dos crimes do direito penal. Qualquer artigo do Código Penal que não descreva o sujeito ativo do crime será considerado crime comum. Crimes próprios são aqueles em que a lei requer alguma qualidade ou condição especial do sujeito ativo, motivo por que somente determinadas pessoas podem cometer. São aqueles artigos do Código Penal que descreve algum requisito do sujeito ativo, exigindo alguma condição especial para ser autor, sendo que só algumas pessoas específicas podem ser autoras desses crimes. Exemplo: artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, pena, detenção, de 2 a 6 anos. Esse é o crime de infanticídio. Esse crime não é qualquer pessoa que pode cometer, só a mãe, que estiver em trabalho de parto, ou logo após, pode cometer esse crime, e não é qualquer mãe, que está em trabalho de parto ou logo após, tem que estar sob influência do estado puerperal. O crime próprio admite coautoria e a participação daqueles que não possuem a condição especial, se alguém praticar o ato executório do crime, conjuntamente com aquele que preenche a condição, e esse alguém, que praticar junto com outro não tem a condição, ele vai responder como coautor, como se ele tivesse a condição também. Exemplo: no peculato, que é o artigo 312 do Código Penal, que só funcionário público pode praticar, se um funcionário público combina com uma pessoa que não é funcionário público, para o auxiliar, o que não é funcionário público responderá como se funcionário público fosse. Crime de mão própria. A descrição do crime também exige uma condição, uma qualidade, requisito especial, para que a pessoa seja autor e sujeito ativo do crime. Nos crimes de mão própria, não se admite coautoria, apenas se admite a participação, é participe, aquele que instiga a pessoa, incentiva a praticar o crime, não sendo admitido a coautoria. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Existe requisito para ser autor desse artigo, sendo apenas possível, para testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, se a pessoa não cumprir esses requisitos, ela não poderá ser autora desse crime. Crime de mão própria, de forma grosseira, seria o crime que somente o autor pode fazer, pois ele não pode emprestar sua mão para outra pessoa. Sendo assim, nenhuma outra pessoa será coautora, com quem detém as condições especiais para ser sujeito ativo do crime. Se alguém, que cumpre os requisitos do artigo 342, mentir nas situações expostas, será autora. Agora, se o advogado instruir a mentir, ele não será coautor, pois só faz afirmação falsa, em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, o autor, aquele que detém a condição especial, do artigo, por isso que é chamado crime de mão própria, pois é só quem detém a condição que pode cometer o crime. Quem não detém condição, não será coautor. O advogado, no máximo, poderá ser o partícipe, pois ele induziu,